nós vamos falar sobre os outros tipos de equipamento que a escola tem que ter. Eu vou começar falando pelo trapézio, tá? O trapézio, ele tem muito pouco influência no teu aprendizado. O trapézio, como eu já falei algumas vezes, está muito relacionado com o conforto do seu velejo, tá? E quando você comprar o seu, sem ser o da escola, você vai ter a oportunidade de comprar algo muito mais adequado para você, para o seu corpo. Tem vários tipos de modelo que modificam muito, literalmente, no formato e no material, e cada um tem um corpo que se adapta melhor a esses tipos de modelo. Porém, a escola não dá para exigir isso dela, porque ela não sabe qual tipo de aluno que ela vai encontrar. Então, o importante é que a escola tenha os tamanhos adequados para de acordo com o tamanho da pessoa. Então, vamos supor, no mínimo, essa escola tem que ter P, M, G e GG, né? S, M, L e XL. Esses tipos aqui, né? Isso aqui, né? P ou S, M, G ou L, GG ou XL, né? É para dar conforto a você de acordo com o teu tamanho. No mínimo, ela tem que ter esses tamanhos de trapézio. Se ela tiver um tamanho adequado, é o suficiente para você aprender. Algumas escolas gostam de dar aula com o que nós chamamos trapézio cadeirinha, que não é um trapézio de abdômen, é um trapézio que ele fica preso, ele tem uma faixa que passa por entre as suas pernas e ele fica preso. No capítulo dos equipamentos eu explico exatamente a diferença entre um e o outro. Você pode revisar lá que você vai entender os dois tipos de equipamento, tá? Isso também é uma questão muito pessoal. A nota que eu tenho para deixar em relação ao trapézio de cintura e ao trapézio cadeirinha é que 95% de todos os velejadores no mundo inteiro preferem o trapézio de cintura. Ele dá um pouco mais de mobilidade no velejo. Talvez ele incomode um pouco você no início porque ele tende a subir, tá? E o cadeirinha não sobe porque ele está preso na sua perna, né? Mas para o final, depois, ele acaba sendo um trapézio um pouco mais confortável e mais fácil, principalmente em relação à manobra, em relação à mudança de lado, de direção. É um trapézio que eu aconselho, se você puder e se sentir confortável, usar um trapézio mesmo de cintura, que a probabilidade é muito maior de você usar ele. Mas nada impede de você usar o trapézio de cadeirinha. Talvez ele só comece a influenciar numa etapa muito mais avançada do teu aprendizado. Algumas pessoas também se sentem mais confortável em relação à posição, à força que faz nas costas. Um dá menos dor, outro dá mais dor. Com uma pessoa sente dor, com a outra não sente dor. Às vezes você pode ter pequenas lesões nas costas, ou o que quer que seja. Bom, eu não sou médico para falar sobre isso, mas em relação ao conforto, umas se sentem muito mais confortáveis com o trapézio cadeirinha e outras se sentem muito mais confortáveis com o trapézio de cintura, tá? E aí a escola, se você puder escolher, se eu puder te dar um conselho, experimenta primeiro o de abdômen. E depois, não gostei, tá muito difícil, tenta de cadeirinha também, porque eu acho que a probabilidade é muito maior de você usar um trapézio de abdômen. Outro tipo de equipamento que a escola precisa ter, essa é de muita importância, mesmo se for no lugar raso, é o que nós chamamos de colete de impacto. Esse colete se chama de impacto porque ele não é um colete salva-vidas, tá? Ou seja, o que significa isso, Júnior? É que se você, por um acaso, tiver uma cãibra ou desmaiar por algum motivo, ou o que quer que seja, ele não te mantém fora d'água. Você precisa de um mínimo de movimento com o corpo para ele te manter fora d'água, tá? Vou dizer para vocês no meu caso, por que eu uso o colete de impacto? Porque ele ajuda na minha flutuação. E como às vezes eu velejo em águas muito frias mesmo, eu tenho muita cãibra. Quando eu tenho cãibra e eu tô com colete de impacto, é muito mais fácil eu parar, segurar a perna, esticar, porque a minha cãibra é na parte posterior da minha coxa, normalmente onde dá cãibra em mim, e aí quando eu tô de colete eu fico mais tranquilo. Quando eu não tô de colete e tenho cãibra, né, das poucas vezes que isso aconteceu, mas já aconteceu comigo,
eu tenho um pouco mais de dificuldade quando eu estou sem colete de proteção. Ou seja, esse colete de proteção ou colete de impacto, ele ajuda na flutuação. Então ele é extremamente importante, porque quando você está velejando, tá? Que você está em alguma área, principalmente quando você está numa área mais profunda, tá? E o kite cai na água para você redecolar ele, ou para você... Qualquer operação que você tem que fazer, colocar a prancha no pé em águas profundas, esse colete de impacto, essa flutuação que ele te ajuda, facilita muito o velejo. Então ele não só protege o seu corpo, que até o nome dele já diz colete de impacto, mas ele também ajuda na flutuação, e essa ajuda na flutuação facilita muito o seu aprendizado. Eu, particularmente, gosto muito de velejar de colete, independente de eu já ter experiência, de eu já velejar há muitos anos. Colete é uma coisa muito segura para se usar. Eu gosto muito e aconselho muito vocês a usarem. Em relação às escolas, por favor, não façam aulas sem colete, tá? Tem algumas escolas que usam colete literalmente de salva-vidas, são coletes mais parrudos, também não faz mal. Esses coletes incomodam um pouco porque como eles não são adequados ao kitesurf, né, e você tem um trapézio, e normalmente como você fica com kite muito em meio-dia quando você é aluno, o trapézio tende a subir, e como você está com colete, aí o colete tende a subir, é como se as alças do colete ficassem aqui. Então fica um negócio meio esquisitão, meio desengonçado, e os alunos têm que ficar toda hora baixando o colete, e o colete já de impacto já não acontece isso. Ele te ajuda, protege seu corpo e não fica subindo, né, tanto quanto um colete salva-vidas. Mas os dois coletes, o que importa é que na sua aula, faça a sua aula com colete. O outro equipamento de importância também, esse eu nem vou falar muito porque isso já está claro para vocês, é o capacete. Essa parte aqui, eu vou dizer para vocês, parece chato, mas para que capacete? A areia é mole, a água é mole, eu não vou bater com a minha cabeça. Então eu vou te dar dois argumentos fortíssimos para você usar capacete. O primeiro deles é porque você tem uma prancha, né? O segundo deles, que se você cair, acontecer alguma coisa, você não sabe o que pode ter na sua frente. Então, a própria linha, alguma coisa, a barra bater na sua cabeça, tem uma série de pequenas coisas muito improváveis de acontecer, tá? Mas que vale a pena você ter, sempre estar protegido com capacete. Não vou dizer aqui para vocês, enganar vocês que é a coisa mais confortável do mundo velejar de capacete, porque não é, tá? Mas é de extrema importância você usar o capacete. Tá dentre as normas de segurança e principalmente para quem está aprendendo. Agora, essa não dá para perder esse argumento. A outra coisa que eu vou falar para vocês sobre o equipamento, que essa é muito importante de uma escola, está literalmente, diretamente ligado ao capacete. Que o que é isso, Júnior? É o rádio de comunicação. Ou seja, você só pode usar um rádio de comunicação num capacete, seja ele adaptado no capacete ou um capacete que já tem esse rádio de comunicação. Mas, Júnior, para que é esse rádio de comunicação? Bom, eu vou tentar contar para vocês como funciona mais ou menos as coisas, vocês que nunca fizeram aula. O instrutor, ele deve estar do seu lado a maior parte do tempo. Quando eu falo do seu lado, é do seu lado mesmo, aqui, ó, no pé da tua orelha e de preferência com a mão no seu trapézio. Os trapézios, normalmente, eles têm uma alça por trás, que é para você prender o leash, né? E, normalmente, para mim, o instrutor tem que ficar com a mão ali, contigo, do teu lado, no pé da sua orelha. E o que acontece? Só que tem fases do treinamento, tanto body drag quanto alter start, que o instrutor não pode estar do seu lado. Não tem como ele estar do teu lado. Porque cada comando que você dá, tanto no body drag quanto com a sua prancha, você vai se afastar do seu instrutor. Ele não tem como nadar atrás de você, porque você é muito mais veloz do que ele. Então, cada comando, vamos botar uma média aí de 10 metros, você se afasta do seu instrutor, mesmo quando você erra, né? Quando você erra, afasta 3, 4, 5. O que acontece? Ele não pode estar o tempo inteiro atrás de você. E tem uma hora, por causa da distância, não se esqueçam, se você está velejando, está ventando e o vento faz barulho, tá? O que acontece? Você começa a deixar de ouvir o seu instrutor. Ele vai gritar lá,
lá, faz isso, baixa, levanta, puxa ali. E sabe o que acontece? Você vai escutar só um zumbido lá atrás, você não entende nada. Ou seja, tem instruções extremamente importantes para você quando você está longe do seu instrutor que ele só vai conseguir te dar se ele tiver um radiocomunicador. Se ele não tiver um radiocomunicador, esquece. Que passou de 10 metros, por mais alto que o seu instrutor grite, você não vai conseguir escutar ele. Então, um equipamento muito importante das escolas é exatamente o radiocomunicador. E para você ter o radiocomunicador, você precisa do capacete, tá? É muito raro você ter um capacete com radiocomunicador à prova d'água, isso é coisa muito top de linha. Eu vou confessar que eu nunca nem vi, só vejo para vender na internet algumas fotos de aula que eu já vi. O que normalmente é feito são esses walk-talks mesmo comum que você bota para carregar. Eles botam naquelas capinhas estanque e prendem aquelas capinhas estanques aqui no seu capacete, né? Fica aquela coisa assim meio desengonçada, mas eu vou te falar, dá para escutar perfeitamente, tá? Dá para escutar perfeitamente, ele vai conseguir te dar as orientações e você vai se sentir muito mais seguro, vai saber muito mais o que fazer quando ele puder te dar as orientações, tá bom? Então é muito importante essa parte do radiocomunicador e para o radiocomunicador você precisa de um capacete. Então ficaram aí os equipamentos que a sua escola precisa ter.